Olá pessoal do canal, tudo bom? Adriano de novo, trazendo hoje mais um podcast para vocês. Hoje, um dia especial, Dia Internacional das Mulheres. E minhas convidadas de hoje são Paola Miguel e Mariana Conte. Ambas são vereadoras da cidade de Campinas e são mulheres. E hoje vamos contar um pouquinho como é ser mulher no ambiente político de Campinas. Queria começar agradecendo a presença das duas, terem aceitado o convite. Queria que contassem um pouco da história de vocês, de tudo que vocês passam. Começando sobre quem são vocês, né? Começando com Paola. Bom, Adriano, primeiro eu quero agradecer aqui o convite, agradecer a Mariana, que a gente se encontra em diversos espaços, inclusive na Câmara aí. Tem sido uma aliada desde o início. Contar um pouquinho da minha história, né? Eu sou filha de professora, sindicalista, então muito da minha militância começou por conta da minha mãe. Lembro da participação do 8 de março, né, muitas vezes ali com ela, na luta dos professores, a minha professora aposentada. E acho que, para mim, né, a mudança de chave foi exatamente quando a Marielle foi executada, né, porque foi um momento que eu olhei, né, e vi alguém muito parecida comigo, até fisicamente, e que estava no espaço político que eu nunca tinha imaginado, né? Então, desde então, foi quando eu saí candidata a primeira vez, em 2018. Na época, candidata a deputada federal. A gente conseguiu ter um resultado eleitoral exitoso, né? Mas eu acho que uma das dificuldades que a gente sentia, né, é justamente quando as pessoas olham pra gente e falam assim, mas você é tão nova, tão bonitinha, poderia estar fazendo outra coisa, ou então até mesmo na questão de ficar testando se você tem aquele conhecimento, né, que eu acho que é um questionamento que nós mulheres acabamos passando muito mais do que os homens. Ninguém questiona se um homem é candidato, né, ninguém pergunta assim, mas e os seus filhos, vão ficar com quem, né, mas você tem filhos, mas seu marido deixa, né, seu namorado permite. Acho que essas questões são questionamentos que a gente infelizmente ainda ouve, e foi muito do que eu ouvi ali em 2018. Saí candidata de novo em 2020, foi quando consegui me eleger vereadora, né, que é atualmente que eu estou. E dentro da Câmara, a gente, infelizmente, ainda passa por isso, né? Então, eu ouço muito, mas você está no primeiro mandato, você ainda não sabe como funciona, ou então, isso aí que você está pensando não é uma coisa tão importante, né? Quando a gente fala, né, sobre o enfrentamento à violência contra a mulher e questões que nos atingem, como, por exemplo, quando a gente fala de dignidade menstrual, quando a gente fala sobre a necessidade de ter um parto humanizado, muitas vezes isso vira um debate secundário. Então, ainda é muito difícil. Acho que a Mari tem aqui momentos para trazer, inclusive, quando ela estava a única mulher na Câmara. Acho que é importante ressaltar que hoje a gente tem um recorde para a cidade de Campinas, somos 4 mulheres eleitas, e nunca antes na história de Campinas nós tivemos 4 mulheres legislando ao mesmo tempo, mas ainda é um número muito pequeno. Para uma Câmara com 33, né, a gente imaginar que nós somos apenas 4, que a Comissão da Mulher, por exemplo, que ainda é necessário ter um vereador homem, justamente porque a gente não consegue ter ali a gente não tem 5 mulheres para conseguir completar a comissão. Isso ainda é muito triste. Fora isso, sou engenheiro de computação, né, atuei até o início da legislatura na área e mantenho ainda os estudos e programação com relação à engenharia. Oi, Adriano, quero agradecer o convite, quero agradecer Paola, minha parceira aí, a gente está sempre nas batalhas, nas lutas, saudar todo mundo que está acompanhando o podcast. Bom, eu sou servidora pública, já trabalhei como professora, eu era professora precária, né, professora eventual do Estado, então vivi eventual ainda. Eu era professora eventual, assim que eu me formei em 2007, trabalhei um tempo como professora eventual, depois, hoje eu sou servidora da Unicamp, trabalho na Unicamp, mas comecei minha militância com 17 anos no movimento estudantil, na luta em defesa da educação, participei do movimento Passe Livre aqui em Campinas lá em 2006, né, era antes de junho de 2013, inclusive, foi bem lá atrás, e na verdade eu entendo que a minha vida mudou quando eu conheci o feminismo.
Porque quando eu conheci o feminismo, eu sempre tive uma sensação de que eu, enquanto mulher, não enquadrava naquilo que era esperado das mulheres. Isso, nos idos lá de 2006, hoje a gente tem avanços, debates muito significativos do ponto de vista do que ser mulher, né? Quer dizer, a mulher, ela pode ser o que ela quiser. Essa é uma ideia que está colocado. Na época não era, né? Na época o feminismo não era tão conhecido, não estava na moda, né? Não falaria engatinhando, né? Mas estava engatinhando. Engrenado. E quando eu conheci o feminismo, logo eu comecei a militar no movimento feminista, né? E aí, por meio disso, participei de várias né, batalhas e lutas, a luta em defesa do nosso corpo, a luta contra a violência, enfim. E aí eu entrei no PSOL, né? Eu comecei a militar no PSOL em 2005, 2006. Então, eu digo que a gente amassou barro para construir o PSOL. O PSOL hoje é conhecido, mas na época não era. A gente construiu o partido desde o início. E dentro do PSOL eu descobri sobre o que é estar no espaço, a importância das mulheres na luta política. Porque o PSOL, desde o início, a gente se organizou com muito forte organização de mulheres. E não é à toa que em 2016, eu fui eleita vereadora em 2016. Não foi à toa que em 2016 foi uma novidade na política a bancada feminista do PSOL, que foi quando eu fui eleita aqui em Campinas, Marielle foi eleita no Rio, Sâmia Bonfim, hoje deputada, foi eleita em São Paulo. Aquilo foi uma novidade na política, porque não era comum mulheres feministas, porque assim, as mulheres, existe uma baixa representatividade das mulheres, em geral. Mas, geralmente, as mulheres que eram eleitas até então eram mulheres que, muitas vezes, mulheres conservadoras, que se enquadravam no determinado padrão do que é, né, ser mulher, né, e muitas vezes incorporavam, inclusive, pautas que são contra os direitos das mulheres. E quando, em 2016, a bancada do PSOL foi eleita, né, isso foi uma novidade na política, mas isso vem de uma construção anterior, que foi a organização das mulheres de estarmos nos espaços, disputando os espaços de direção partidária, né? Estarmos sempre buscando uma participação com protagonismo. Porque a gente não quer só participar, a gente quer protagonizar, a gente tem o que dizer, né? E aí, em 2016, eu fui eleita. Aí eu fui eleita como a única mulher na Câmara. Na época, eram 33 vereadores, eu era a única mulher. O que não era uma novidade, porque no mandato, na legislatura anterior também era só apenas uma mulher. Mas é que não se falava sobre isso. Aí, quando eu fui eleita, a gente começou a falar sobre isso. E também o contexto do Brasil, as lutas feministas ganhando espaço. Isso sacudiu, eu acho que um pouco, a forma de entender, não apenas aqui em Campinas, mas no Brasil todo, né? Houve um processo de questionamento. Estou como vereadora hoje, mas na época já era vereadora quando Marielle foi morta no dia 14 de março, e aquilo foi um dia mais difícil, assim, da vida política, foi aqui esse dia. Na véspera, um pouco antes, nós tínhamos feito um ato do 8 de março na cidade de Campinas, e tinha tido uma baita repressão contra a nossa manifestação, e nós direcionamos o ato, fomos para a delegacia, enfim. Então foi um contexto muito turbulento aqui. Um dia antes do assassinato. Alguns dias antes. Inclusive, uma mulher idosa levou um soco de um policial, uma companheira foi detida sob acusação de estar pichando, mas assim, os sprays que a gente usa para pintar faixa, depois foi interessante que eu como vereadora acompanhei, né? A gente não queria deixar ela ser levada no camburão sozinha, porque a gente ficou com medo da integridade física dela, e as mulheres fizemos uma pressão e eu consegui entrar no camburão, eu e minha advogada. Aí você foi dentro do camburão? Eu fui dentro do camburão, acompanhando ela. Aí, naquela ocasião, a acusação era que ela estava pichando, só que aí os policiais mostravam as fotos e a cor das pichações não correspondia à tinta que estava. Então, assim, não tinha o que alegação, entendeu? Foi para causar mesmo na manifestação.
E aí depois teve o assassinato da Marielle. Eu fui candidata a vereadora de novo em 2020. Aí eu fui a mais votada da cidade, né? O que eu acho que foi também uma lavada de alma aí com muita gente, porque é isso que a Paula falou, que a gente enfrenta, né? Quer dizer, é quase como se você precisasse provar a todo momento que você está qualificado o suficiente para ocupar aquele espaço, né? Então, assim, você está sempre colocado à prova, né? Então, acho que essa e 2020 ter sido a mais votada, eu fui candidata a deputada agora esse ano, agora eu estou presidindo o PSOL Campinas, né? E acho que no último período mais recente teve a questão da CPI antifascista, que eu acho que foi uma novidade também, foi a primeira CPI antifascista do Brasil, por conta dos ataques fascistas, o aumento desses grupos fascistas, e agora apresentei o projeto Escola Sem Fascismo como uma resposta política a essa ofensiva da extrema-direita, né, que quer militarizar, que prega o armamento e que tem feito incentivado a ideologia nazi-fascista nas escolas, como aconteceu em Montemor, um atentado de um menino portando uma suástica. Isso é uma realidade dentro das escolas. Um parênteses desse caso, que era na verdade um caso, né, era uma tragédia já anunciada, porque o Conselho Tutelar já estava alertando as autoridades sobre a questão desse menino, e nada foi feito. E tem vários, viu, Nada Adriano tem vários. Tanto que o nosso projeto é porque eu entendo que precisa ter vários caminhos. Uma é as autoridades terem protocolos sobre como lidar com isso. Segundo, você precisa ter orientação de conselho tutelar, de professores, para identificar e também para como lidar. Quer dizer, você precisa ter... É sobre o projeto já. É sobre o projeto. Legal. Como é que ele vai funcionar exatamente? Conta. Então, essas são as diretrizes. Uhum. E tem uma coisa que a gente precisa, porque esses não são casos isolados, né? A gente teve uma série por exemplo, um ataque que teve em Suzano, que foi dois meninos entraram numa escola e mataram várias pessoas. A investigação mostrou que eles estavam se organizando nos chans, né, nos fóruns da Deep Web. Inclusive acharam armamento aqui em Campinas. Então, assim, são grupos que estão com redes organizadas e que fazem processos de cooptação de jovens, principalmente de meninos, inclusive num discurso contra as mulheres e contra o feminismo. Então, a gente precisa dos órgãos de inteligência da Polícia Civil para atuar e orientar junto também das autoridades e das escolas. A gente precisa que esses órgãos tenham uma conexão e estejam muito próximo, porque ao identificar uma possibilidade, é necessário que se investigue se não está tendo aí relações com esses grupos organizados, que são grupos nazifascistas, que têm se ampliado no Brasil, né? Então, é um pouco nessa linha que a gente... Interessante. Então, esse projeto é para prevenir novos ataques. Exatamente. Prevenir Exatamente. Novos ataques. Mas, assim, são ataques, no caso, são crianças, né, ou adolescentes que estão se organizando dessa forma. Estão sendo recrutados, né? Recrutados por grupos nazifascistas. Na CPI antifascista, a Adriana Dias, inclusive, que infelizmente faleceu recentemente, uma pesquisadora que é o maior especialista em nazifascismo no Brasil e que, inclusive, colabora com várias dessas investigações. Foi ela que mapeou, né, as células nazifascistas que estavam crescendo no último período, né, não só em Campinas, mas também no Brasil, né, ela é uma das pesquisadoras que mais fez isso nos últimos tempos. Acho que só uma coisa importante reforçar sobre isso, é sobre o que aconteceu no Bar do Ademir, né, então, assim, que não são somente crianças e adolescentes, mas teve um ataque... Em Barão Geraldo. Em Barão Geraldo, isso, lembrei, tá. que teve um ataque armado também, né, e acho que uma coisa importante, né, são justamente os perfis das pessoas que são atacadas, né, a gente está tendo essa crescente em escolas, né, e a gente diz que isso é muito por conta da política de armamento, né, do último governo. Então, assim, quanto mais armas você deixa disponível, circulando, mais fácil esses ataques acabam acontecendo. Se a gente pegar os Estados Unidos é um bom exemplo disso, mas o que aconteceu no Bar do Ademir, né, que foge um pouco dessa lógica da escola, ainda é um ambiente universitário que começou dentro da Unicamp, né, com as suásticas, símbolos nos banheiros, em outras
partes e acabou no Borda Ademir justamente um ataque a um homem negro que trabalha lá, né? Então, isso, né, essa crescente nazifascista tem acontecido no Brasil, infelizmente. Adriano Dias era quem estava mapeando essas células, porque ele se organiza dessa maneira, em fóruns, na Deep Web, recrutando muitas vezes crianças e adolescentes, mas também existe um grupo de homens muito bem articulados e armados e com essa, aspas, né, com essa ideia de que eles têm o direito, né, de portar essa arma e ameaçar quem eles quiserem, né, com essa ideia, né, de supremacista, nazista que tem e crescido. Sempre contra grupos sociais, né? Contra Sim. negros, contra mulheres, LGBTs, contra imigrantes, nordestinos, né? Então a gente viu o caso lá daquele vereador lá do Rio Grande do Sul que falou contra os baianos, por exemplo. Esse tipo de... quando você tem figuras que ocupam cargos na política e que expressam esse conteúdo de ódio, que incentivam o ódio contra esses grupos sociais, a gente tem aí, inclusive, o que nós estamos tentando fazer é o nexo das coisas, né? Porque durante o governo Bolsonaro você aumentou o número de organizações nazifascistas. E aí essas figuras, como esse vereador, aumenta, né? E a gente tem em Campinas também, a gente tem vereador que também fala... Bom, a gente teve o caso do racismo contra a Paola. Chegar nesse ponto, porque assim, é um projeto, né? Contra... os ataques. Só que de contramão temos alguns vereadores que querem que tenha os colégios militares, a militarização dos colégios. Tudo bem, a militarização dos colégios seria, minha ignorância, meu entender ignorante diz que seria o quê? A estrutura militar dentro das escolas. Então seria aplicada uma hierarquia militar dentro da escola, não necessariamente seriam os soldados que iam dar aula para os alunos, acredito eu. Como que ficaria essa relação? Porque você está tendo um contato militar, de um lado, uma escola militarizada, um outro lado, um trabalho sendo feito contra ataques. É que, na verdade, assim, essa coisa da escola cívico-militar, existe é um projeto absurdo. Inconstitucional. Inconstitucional. Por que ele é constitucional? Agora fiquei curioso também. É porque você altera os poderes, né? Assim, essa ideia do soldado não dar aula para os alunos é real. Mas a ideia é que justamente tem uma figura militar ali na escola dando aula. Mas assim, qual que é a preparação para isso, né? Quando a gente vai olhar, por exemplo, o currículo, né, dos professores, por exemplo, você tem pedagogia, você tem outro ensino, a Mari aqui, professora, né, não foi... você precisa ter um conhecimento sobre isso, mas da didática, não só o conhecimento empírico daquilo que está sendo colocado, né? O governo do estado de São Paulo mudou um pouco essa lógica quando a gente vai falar dos professores, né? Então, por exemplo, eu que sou engenheira, mas não tenho uma formação específica, posso dar aula no estado, que é um erro completo, mas quando a gente fala da escola cívico-militar, é justamente isso, que você traga não só a hierarquia para dentro da escola, mas essa lógica dos quartéis para dentro da escola, porque a principal argumentação é que não existe ordem. Então, assim, eles não discutem, por exemplo, como que o processo de progressão continuada, como o processo da categorização dos professores, como que o processo da própria merenda, né, e do ataque ao currículo, como que isso enfraqueceu a escola. Isso não é debatido. Mas, simplesmente, eles querem resolver um problema, um sintoma que é causado por conta de tudo isso. A falta de estímulo do professor estar dentro da escola, quando você tem que pegar ali muitas aulas e ficar se deslocando de uma escola para outra, não criar vínculo com aquela comunidade, o próprio aluno, né, que não tem mais esse compromisso dessa absorção no ensino, porque se a progressão é continuada, o que reprova o aluno? A falta, não exatamente o conhecimento, e tem um debate sobre isso, né. Então, essa relação, esse senso de comunidade dentro da escola foi se perdendo. E aí o sintoma disso, muitas vezes, é o que eles tratam de desordem. E aí a escola cívico-militar viria justamente para ordenar, para colocar ordem, né? Para colocar essa estrutura militarizada, que se entende que é uma estrutura ordenada para dentro da escola, com o modelo do... Eu não sei quais são as patentes do Exército, eu não consigo falar ali quem queria para dar aula, né?
E eu acho que é importante dizer que não se está propondo de construir novas escolas, porque às vezes existe uma malandragem. Esse discurso é um discurso malandro. Tem muita malandragem nesse discurso. Não se está discutindo construir novas escolas, se está discutindo escolas que já existem, escolas públicas que passam a ser militarizadas. Eles querem engessar o que já existe. O que já existe. E aí tem um debate da liberdade. Porque o pai tem a liberdade de querer um ensino militarizado. Não tem, porque se a escola é militarizada, a escola pública, não é que nem escola particular, certo? Escola pública, a partir do território onde a pessoa mora, ela vai ser matriculada naquela escola. Então, não existe uma escolha. Eu não quero uma escola militarizada, por exemplo, se eu sou mãe, tenho um filho e a escola do meu bairro está militarizada. Eu não concordo com essa política, não concordo com o ensino militar. Eu não tenho opção de tirar meu filho de lá. Aí você tira a liberdade do outro que não quer a escola Exato, militarizada. E nesse sentido também é inconstitucional, porque a escola pública, ela é uma escola, ela tem parâmetro. Né? Então, a escola pública ela tem parâmetro que deve contemplar digamos assim, o conjunto das pessoas, não apenas aquelas que querem uma escola militarizada. E o exemplo que a gente teve, e não é à toa que as experiências que têm sido feitas são escolas periféricas. Porque é isso, é pegar os jovens pobres como cobaias de uma experiência, né, de um ensino militarizado. E é exatamente isso, né? Quer dizer, você não resolve os problemas sociais, que explodem dentro da escola. Você militariza eles. E você militariza eles. E todas as experiências que tem de escola militarizada, em Goiás, em outros lugares também, as consequências, assim, são muitas as denúncias de abuso de poder, porque os militares não estão preparados para lidar com esse tipo de educação. Os militares governaram o Brasil... Entendeu? Porque, assim, o militar tem um papel... Sim, ele tem uma função... A função do militar é o quê? Oprimir forças estrangeiras. Exato. É guerra, não é... Controle de território, soberania, Sim, apoio em momentos, sei lá, por exemplo, como acontece... Os militares podem dar apoio, por exemplo, no caso de desastres, enfim... Tem papéis específicos. Agora, não tem que os militares, como aconteceu na gestão do Pazuello, por exemplo, no Brasil, que teve quem fez a gestão durante a pandemia foi um general. E olha a tragédia que esse país viveu, né? Então, assim, quer dizer, não tem que dar pitaco, né? E aí eu acho que tem muita malandragem é um discurso, um falso discurso, mas que ao mesmo tempo incentiva essa ideia da militarização das armas. Muitos desses ataques que estão acontecendo em escolas, o acesso dos adolescentes arma dentro de casa. É o processo de ampliação das armas na sociedade brasileira. Ou mesmo como aconteceu o ataque no Bar do Ademir, outros ataques, outros assassinatos, mortes, brigas, não apenas em Campinas, mas em outras cidades também. Isso é consequência de um processo de armar a população. Armamentista. A facilitação do porte de armas, ele tem sido o grande responsável por aumento dos ataques que a gente vê nas escolas, dos feminicídios que a gente vê acontecendo. Até mesmo essa ideia, né, que a gente tem, né, como que a arma chega na mão do abre aspas, bandido, né? Muitas vezes é essa arma legalizada que vai acabar indo para lá. O maior dado que a gente tem, inclusive, que são, por exemplo, os policiais, quando eles não estão em serviço, né, é nesse momento que essas armas somem. Não é do quartel, não é quando você está ali com a estrutura, não é quando você está com outras pessoas. Ou até mesmo dentro de casa. A gente precisa olhar, por exemplo, que a gente olha muito para a classe... para a periferia, né? Como que tá na periferia e tal. A gente não olha para a classe A e B, né? A gente olha para a classe média alta. A gente teve um caso de uma menina que acabou dando um tiro acidental numa amiga, por uma briga de namorados. Mas a arma era do pai que tinha um porte legal e ela fazia aula de tiro, entendeu? Menor de idade, com autorização, porque isso foi facilitado no desgoverno passado. Então, eu acho que essas questões são centrais quando a gente vai discutir, inclusive, esse enfrentamento ao fascismo, esse neofascismo, né, que tem crescido no Brasil, inclusive esse nazismo que tem ascendido.
que a gente já fugiu até um pouco do tema, mas o papo foi bom. Mas agora eu quero voltar para um tema que está ligado diretamente às mulheres, né? Da mais intrínseco. Eu queria saber sobre a Frente Anti-Aborto de Campinas. Eu vi que teve, achei estranho que sumiu o texto na Câmara, depois voltou o texto. Eu li o texto sobre a situação e aí eu queria que vocês falassem um pouco, para não falar que eu estou dando minha opinião aqui. Essa é uma dessas absurdos que acontecem na Câmara de Campinas, né? Bom, eu e Paola a gente enfrentou, ficamos várias sessões aí no início desse ano, de fevereiro, no começo do ano legislativo, né? Enfrentando a criação dessa frente parlamentar contra o aborto. Na verdade, o que aconteceu? Durante o governo Bolsonaro, durante o desgoverno Bolsonaro, o Bolsonaro editou uma portaria que dificulta o acesso das mulheres ao aborto previsto na legislação. O aborto por estupro. Aborto por estupro, exatamente. Isso está previsto na legislação desde a década de 40. Desde a década de 40, as mulheres que sofrem estupro, elas podem realizar um aborto. É difícil? Muito difícil. Sim. Muitos equipamentos se recusam a fazer exatamente por conta dessa pressão. O equipamento, você diz os equipamentos centro públicos. de saúde... Nos hospitais. Hospitais. Centro de saúde não realiza, mas os hospitais são muitos médicos se recusam a fazer esse procedimento. No caso porque inclusive os médicos têm tido uma ofensiva de perseguição, de denúncia contra os hospitais, contra os próprios médicos, né, que realizam esse tipo de aborto. O Pérola Baiton em São Paulo está sofrendo uma pressão gigantesca. Era uma dos poucos lugares em que as mulheres vítimas de estupro conseguiam fazer o procedimento. Exato. Eu acho que tem uma coisa importante ressaltar, desculpa interromper, Mari, mas é sobre um caso de estupro, em caso onde oferece risco para a mãe, né? Que a gente precisa lembrar de alguns casos importantes que aconteceram nesse desgoverno, que são das crianças que ficaram grávidas e não conseguiram ter acesso a isso. A gente precisa lembrar que criança não é mãe. E também no caso de fetos anencéfalos, né? Então, que isso também é um direito garantido e assegurado. E esse debate virou ele saiu do campo da saúde pública e aconteceu isso que a Mariana está trazendo, assim, ele virou um debate moralista, né, um debate moral disso, mas você tem que levar a sua gravidez até o fim. Foi perguntado para uma criança de 9 anos por uma juíza. Uma criança que foi abusada sexualmente, foi estuprada. Na verdade, mesmo assim, eu acho que mesmo do campo da moral, é imoral você obrigar uma criança a manter uma gravidez fruto de um estupro. Né? Vamos combinar isso. Né? Que o debate que é feito nesse âmbito, né? E foi que a gente trouxe na Câmara. Assim, mas qual criança você está protegendo? Eu fiquei assim, chocado quando eu li o texto. Porque quando eu vi a manchete, eu te vi lá a Paola falando e tal. Eu falei, peraí, é sério que é isso? Eu falei, não, peraí, não é possível. O pessoal tá louco. E aí eu corri no site da Câmara para ver o texto, que saiu o textinho integral lá, e no momento não estava indisponível, eu achei estranho e tal. Depois, acho que 2, 3 dias depois, apareceu o texto, eu falei, deixa eu clicar e ler. E aí eu fui lendo a matéria, eu falei, tá, ok, tá tudo bem e tal, até que chega um ponto que fala, será defendida a vida e o anti-aborto, era mais ou menos assim que estava escrito, sob quaisquer circunstâncias. Eu falei, peraí, como assim, só quaisquer circunstâncias? Exatamente. Então, quer dizer que uma criança estuprada ficou grávida, tá tudo ok, não vai fazer isso. Oi? Não é possível. Aí eu vi a lista, e muita gente assim, votou a favor, eu falei, eles estão loucos? Porque a solidariedade, na verdade, é mais com os estupradores do que com as mulheres estupradas. Esse é um projeto de lei, eu acho que assim, a gente precisa dar os nomes, né? E esse é um projeto de lei que acoberta estupradores. Mas ele vai poder virar um projeto de lei? Não, esse é uma frente parlamentar. Eu achei que ia virar depois não, lei. Não. Uma frente parlamentar. A gente espera que não. Isso nem é competência do município. Eu pensei também, Mas é uma frente parlamentar que acoberta estupradores. Na minha opinião, é isso. Assim, a gente vê pelos discursos que aconteceram. A questão é, o novo governo revogou
o Ministério da Saúde agora, né, com a mudança de governo, sob o governo Lula, ele revogou essa portaria do Bolsonaro que dificultava o acesso ao aborto legal e seguro. E saiu da Convenção de Genebra, que era... Que o desgoverno entrou, né, que era justamente dessa convenção que tinha essa ideia de precisamos proteger a vida e é contra o aborto em todos os aspectos, assim. O Brasil saiu dessa Convenção de Genebra, que é justamente isso, revogou a portaria e saiu da Convenção de Genebra. Então, a gente voltou, né, ao que está amparado na lei, né, de mulheres que são estupradas, que quando oferece risco para a vida da mulher, né, e fetos anencefalos, o aborto é legal e ele tem que ser garantido para essas mulheres, né. E é importante essa coisa que a Paula está falando, né, da Convenção de Genebra. São 33 países que assinam. Os Estados Unidos assinou durante o governo Trump e se retirou. Então, assim, são países, são Arábia Saudita, entendeu? São países que, assim, eles dão essa ideia para tentar confundir com fóruns mais reconhecidos internacionalmente, mas não é um fórum reconhecido. Esse é um fórum que tem organizado a extrema-direita no mundo, porque esse fenômeno da extrema-direita é mundial. E o Bolsonaro, então, se alinhou com esse fórum de extrema-direita e o novo governo, com toda razão, se revogou. E aí, alguns vereadores lá na Câmara, mas em outras, na Câmara de Campinas, mas em outras câmaras, e criaram esse fato que tem acontecido, e essa frente parlamentar é um fato político. O que eu acho que é o problema? O problema é que, por mais que não vire lei, a gente já sente o que é o constrangimento. Políticas como essa, por escola sem partido. Escola sem partido é inconstitucional. Não virou lei, foi rejeitado, tudo mais. Mas os professores sentem as consequências de escola sem partido dentro da escola, na medida que eles são perseguidos, são denunciados, né? Isso cria uma cultura da vigilância contra qualquer ideia crítica que acontece. Isso também acontece dentro do sistema de saúde, porque isso vai constrangendo os profissionais de saúde de realizarem os procedimentos que estão previstos na lei e vai constrangendo, dificultando que as pessoas que têm o direito a esse serviço possam fazer, como aconteceu no caso da menina, teve a menina lá no Paraná, né, que até a promotora Isso. fez colocou ela, abrigou ela, separou ela da mãe para tentar impedir que ela fizesse a realização isso na verdade o que está acontecendo é que empodera um setor bastante conservador que está em vários âmbitos do Estado e que tem feito negação de direito inconstitucional contra a lei, porque é um direito constitucional. Só que para o direito virar real na prática... É um empoderamento maléfico. Empoderamento maléfico. E eu acho que dentro desse âmbito do constrangimento, né, que a Mariana está trazendo, a gente precisa ver alguns casos na prática. Por exemplo, Clara Castanho, né, que é uma atriz... A Clara Castanho, né? Clara Castanho. Uma atriz que foi vítima de um estupro, que não quis fazer o aborto, né, mas queria fazer a entrega legal quando teve, justamente por conta da natureza. Ela foi denunciada pela enfermeira. Então, assim, ela foi extremamente constrangida publicamente, nacionalmente, teve que trazer esse caso a público, né, falar dessa dor, né, falar do que aconteceu, explicar novamente. E ela virou a grande culpada, né? Ninguém foi atrás. Quem é a grande vilã? Ela resolveu ter o bebê e entregar para adoção, que também é garantido pela Constituição. Mas ninguém foi atrás do estuprador. Quem que estuprou? A gente precisa lembrar do caso da menina de 9 anos também, se não me engano, que teve o local onde seria realizado o aborto dela denunciado. E a gente teve manifestação na frente do hospital, o médico foi constrangido, mas ninguém foi de novo, né? Ninguém foi na cadeia para falar assim, olha, você estuprou uma criança e você deve ser punido. Esse nome não foi nem divulgado. Então, assim, a gente está colocando como sendo a grande vilã dessas situações, não os estupradores, mas sim as vítimas, né? E o estupro, ele é
crime, né, que acaba ali, já passa por esse constrangimento. Muitas vezes, né, os relatos que a gente ouve é justamente nessa linha, assim, eu me sentia culpada, né, as pessoas que são vítimas de abuso, de assédio, quando elas vão buscar ajuda na própria delegacia, elas têm que provar que aquilo aconteceu, senão aquilo não vai para frente. E aí, quando elas vão buscar a política pública que é garantida e assegurada para elas também não conseguem. Porque esse constrangimento, essa ideia que está sendo criada, né, de não cumprimento, né, essa ideia moral, ela está sendo superior à lei. Né? Então, e mais uma vez, quem são as punidas? As mulheres. Quem são as vilãs? As mulheres. Na ocasião da Câmara, a gente precisa lembrar aqui dos movimentos sociais feministas que ocuparam ali a Câmara também e nos ajudaram no debate, mas nem com a pressão, né? Nem com as mulheres falando assim, olha, isso é o nosso direito, isso é o direito sobre os nossos corpos, e nós que temos como decidir. Se a gente olhar para a Câmara, isso foi votado por uma ampla maioria de homens. É isso que eu queria saber. A minha curiosidade, minha próxima pergunta era como vocês se sentiram vendo que um projeto desse estava sendo passado ali, sendo aprovado e sendo mandado sobre o corpo de vocês? Olha, essa foi uma sessão, foram várias sessões, foram sessões muito difíceis, né? Claro, assim, acho que a presença do movimento feminista lá fortalece muito, né? E nós fizemos um embate, fizemos toda a discussão, mas é muito difícil você ver, e assim, causa, na verdade, uma raiva, sabe? A sensação é de muita indignação de ver homens falando sobre os nossos corpos, sobre que assim, não é algo que eles vivem. Um homem não vai passar por essa situação de ser estuprado, engravidar e ser obrigado a manter uma gravidez, né? Claro, tinham homens que estavam, né, que estavam do nosso lado, solidários. A bancada de esquerda tem, né? E aí são homens que com empatia, mas assim, ouvir eles falando ali na Câmara sobre isso, sobre algo que diz respeito à vida das mulheres, isso causa uma indignação muito grande, né? E eu acho que e isso também é o reflexo, né? Quer dizer, o reflexo da falta do fato de nós sermos maioria da sociedade e sermos minoria, porque nós somos maiorias, né? Nós somos maioria social, mas a gente é minoria política em termos de representatividade, em termos de direito. Então, eu acho que é muito absurdo que os homens possam legislar sobre algo que diz respeito ao corpo e com falas extremamente preconceituosas, ataques contra os manifestantes, enfim. Eu sempre uso uma frase, né? Nós mulheres somos 50% da população e geramos outros 50%. Então, assim, tudo passa por nós, mas nada passa por nós. Então, não é simplesmente que a gente... Todo mundo fala como a gente deve se vestir, aonde a gente pode estar, como que a gente pode estar, quais os cursos que a gente pode fazer, os espaços que nós podemos ocupar, né? Mas na hora da gente... quando a gente pode abortar, com quem que a gente pode se relacionar. Então, qual que é o nosso direito de fato? Aonde que a gente pode, de fato, opinar? Quando que a gente pode fazer isso? Eu acho que esse sentimento de indignação, ele para mim, ele passa por uma impotência. Porque cada vez mais eu vejo os nossos direitos escritos no papel, nossa Constituição, mas cada vez menos assegurado e garantido. Né? Quando a gente fala que a gente estava no mesmo fórum que a Arábia Saudita, que é reconhecido internacionalmente por violar os direitos das mulheres, é a sensação que eu tenho de que a gente no Brasil, a gente está avançando em representação, mas ainda muito lentamente, porque ter 4 mulheres dentro da Câmara de Campinas, que é uma casa com 33 vereadores, isso é muito pequeno, muito pouco, né? Qual que é um número, eu estava pensando aqui comigo, é um número muito bom e muito triste ao mesmo tempo. Bom porque pela primeira vez temos 4 mulheres, é um recorde, e muito triste porque são poucas. É um recorde muito baixo, né? É claro, a gente precisa saudar, né? Porque antes era uma, agora somos em 4, mas aí eu acho que tem uma questão que eu acho que é importante dizer, que não basta ser mulher.
Sim. Porque nós temos mulheres, assim, nós queremos que as mulheres estejam presentes no espaço de representação. Não, eu entendo que isso mulheres das vários aspectos ideológicos. O machismo não pode ser um empecilho para mulheres com as quais nós não concordamos possam entrar no espaço de representação política. Né? Eu acho que elas devem... Vocês acreditam que mulheres de direita e extrema-direita possam entrar também para a política? Não, no espaço, claro. No espaço político. A gente defende digamos assim... A liberdade da mulher. O machismo não deve ser um empecilho, não deve ser uma... Tanto que em vários momentos, a gente tem que se solidarizar com ataques Sim. machistas contra mulheres que nós não concordamos. Não, a gente sempre se solidariza com isso. A gente fez isso no ano passado, enquanto a gente tinha a Débora Palermo na presidência da Câmara, né, em que diversas vezes, assim, a gente consegue perceber isso nitidamente, de como que o fato de você ter pela primeira vez uma presidenta, né, na Câmara de Campinas, ela ainda assim não era respeitada, ela teve uma fala na tribuna falando sobre isso, de como ela era ignorada, de como ela não era ouvida, de como ela não era respeitada. Mesmo ela sendo a presidenta, né? Então a gente consegue perceber, né, que o machismo, ele atinge todas as mulheres. Todas as mulheres. Mas nós também não nos furtamos de apresentar as diferenças que nós temos com as mulheres conservadoras, de direita, que defendem ataques neoliberais. Então, assim, eu entendo que nós nos solidarizamos quando elas sofrem machismo, quando elas enfrentam isso, porque isso é uma questão de dignidade humana, né? Você não... a igualdade de gênero é uma questão de dignidade humana, inclusive de igualdade de gênero na política, contra a violência política, que inclusive agora é crime, enfim, está tendo um processo de regulamentação do crime de violência política. Violência política de gênero, né? Violência política de gênero. Mas nós também apresentamos as nossas diferenças com essas mulheres. Então, assim, por isso que a gente fala, não basta ser mulher, tem que estar, de fato, do lado das mulheres. Porque muitas vezes as mulheres são convencidas, colocadas, enfim, ou acabam ganhando espaço por conta... A reprodução do machismo, né, ele também acontece... É meio ideológico, né? Pelas mulheres, infelizmente. Então, a gente precisa romper com isso, né? Mas a gente sabe que todas as mulheres sofrem com o machismo. Ela reproduzindo ou não essa doença social que a gente tem hoje no mundo, né? Sim. Então, por isso que a gente fala que é preciso ser... quando a gente defende a representatividade, nós queremos mais mulheres no espaço da política, e em todos os espaços, né? Da política, não apenas da política institucional parlamentar, mas da política dos sindicatos, nas associações de bairro, nos conselhos de saúde. Quer dizer, as mulheres terem espaço e protagonismo nos diversos espaços, mas a partir de uma pauta política, de um programa político que de fato represente o direito das mulheres, que entenda o direito das mulheres como algo central, fundamental, que possa, como uma necessidade, porque é isso, né? A gente está numa situação de uma crise econômica, crise ambiental, crise social, que isso afeta diretamente a vida das mulheres, porque são as mulheres que fecham as contas, que cuidam da casa, dos doentes, dos idosos, sobretudo as mulheres negras, né? As mulheres, quando você tem um conjunto de destruição de serviços públicos, são as mulheres que são as mais afetadas, são as mulheres que ficam correndo de centro de saúde em centro de saúde com seus filhos para tentar um atendimento. Quando falta creche, são as mulheres que perdem o emprego. Quando tem uma precarização de direito trabalhista, são as mulheres que vão estar no subemprego, no desemprego. Eu acho que a pandemia trouxe um bom exemplo disso, né? As mulheres, e sobretudo as mulheres negras, foram as primeiras a serem demitidas e as últimas a serem recontratadas, assim. Então, todas as questões sociais, né, primeiro atinge as mulheres e a gente precisa fazer alguns recortes, assim, né? A mulher negra, né, ela é atingida inicialmente. As mulheres trans, elas são atingidas anterior a isso, né? Muitas vezes elas não estavam nem na formalidade, né, para perderem seu emprego. Quando a gente vai olhando, a gente precisa fazer um recorte de raça e classe, como Angela Davis sempre trouxe pra gente, mas também de como que essa questão hoje, nas questões LGBTs, também tem atingido e trazido
pautas dinâmicas e especificidades dentro do debate das mulheres, né? Então, é uma das coisas fundamentais que a gente precisa ter dentro da representação política também, né? A Mariana trouxe muito bem aqui, a gente precisa conseguir ocupar todos os espaços, né? Se a gente é 50%, por exemplo, dos cursos, né, a gente consegue ser 50% das empresas. Se a gente é 50% da população, a gente tem o direito de ser 50% da Câmara, do Parlamento, das prefeituras, dos senados, né? Quantas mulheres até hoje a gente teve candidatas a prefeita na cidade de Campinas? Se a gente olhar para a última eleição, a gente teve uma mulher candidata também. Tô tentando lembrar. Quantas prefeitas? Teve uma prefeita. A gente teve uma prefeita. Que só virou prefeito porque mataram o prefeito, né? Mas a gente teve uma prefeita, né? Então, eu acho que esses questionamentos, né? Essas coisas que as pessoas falam assim, ai, não, eu tava até ouvindo sobre filme de super-herói hoje em dia, né? Que tudo virou mulher agora, né? O Homem de Ferro virou mulher, o Pantera Negra virou mulher, né? E que como que essa ideia, né? Não pode ser das mulheres. Mas por que não pode? Né? Porque que a gente não tem o direito também de imaginar que a gente consiga ser as grandes heroínas, a gente tem necessariamente que ser salva por um homem. Então, assim, o debate ele é muito mais sutil, né, do que a gente possa imaginar e perceber, né, e visualizar. E quando a gente coloca o debate dentro das mulheres negras, mulheres indígenas, as mulheres trans, né, as mulheres quilombolas, as mulheres do campo, isso vai... Mulheres com deficiência. Isso vai ficando cada vez menos representativo. Então, mas quando a gente olha para a população, isso é cada vez maior. Então, o que está acontecendo? Onde que está falhando? Por que que a gente não está conseguindo avançar nesses aspectos? Mas quando a gente fala, né, do outro lado da moeda, né, não é bem isso que acontece. A gente vê não só uma ascensão social e econômica mais rápida e acelerada para aquelas... para o topo da cadeia que já vem ali acontecendo. Quantos novos milionários a gente tem diariamente? Isso é uma curiosidade que eu tenho, pessoalmente, né? Eu sempre ouço, né, falar em estudos, tudo mais, que a mulher ganha menos do que o homem. E a mulher também é mais da metade da população, praticamente. E aí eu fico pensando sempre na empresa, na indústria, afins. Eu falo, mas espera aí. Se a mulher é metade da população, ou seja, tem mais mulher do que homem, e ela ganha menos do que o homem, por que eu não contrato tudo mulher? Eu vou pagar bem menos, vai ser mais barato para a empresa. E isso não acontece. Mas sabe qual é o debate que é feito para remunerar menos as mulheres? De que elas são menos, que produzem menos. Tem também uma questão que é... Entendi. E não aí só... eu não contrataria mais mulher, porque ela produz menos, então se ela produz menos... essa é o... A economia que eu tô tendo não tá valendo. E tem uma nada. Questão também do peso da maternidade. É muito comum as mulheres que engravidam serem demitidas, ou elas, assim, não assumirem funções serem desprestigiadas assim, em promoções, por exemplo. Porque tem a ideia... Porque, assim, isso, você cuidar de um filho e, historicamente, a responsabilidade do cuidado do filho sempre recaiu, né? Quer dizer, historicamente, recaiu mais sobre a mulher... e tem um entendimento de que isso prejudicaria a de campanhas anteriores do próprio governo? É muito que simples. Vinha daquela campanha de amamentação, minimamente por até 2 anos, as crianças... Mas isso é um problema? Não, a questão é o seguinte, que eu penso, assim, é uma realidade. A questão da empresa, do emprego com a criança. Pensa quantas mães solos você conhece. Sim, são várias. Pensa quantos homens solo, quantos pais solo. Conheço um. Não, mas é uma coisa muito simples. Na entrevista de emprego, o que pergunta para as mulheres é o seguinte: quando seu filho ficar doente, quem vai levar para o médico? É verdade, você já me perguntar isso. Para um homem isso é perguntado, isso não é nem questionado. Você tem rede de apoio? Se acontecer algum problema na escola, quem que vai na reunião? Entendeu? O problema não é... mulheres questionando isso para outras mulheres. Aqui na prefeitura, aqui no serviço público, dentro da prefeitura de Campinas, você tem reunião de escola. Pessoas que trabalham em escola e que a escola não autoriza a sair para ir na reunião da outra escola. Só que
A escola demanda a presença dos pais e das mães, né? E geralmente mães acabam assumindo essa tarefa. Mas se você, professores, monitores, educadoras, né? Principalmente mulheres, não podem sair, né? Não podem, digamos assim, ter uma negociação para acompanhar a reunião de escola Mas os pais têm essa negociação, os homens, digamos assim. Deveriam Conseguem ter. Conseguem É porque eu falo ter. assim, eu vou Que explicar. a gente defende direito à maternidade e direito Da à paternidade. A gente, gente inclusive, deve- Deixa eu aprovou, só abrir né? um parênteses para entender o porquê da minha pergunta. Porque eu fui criado pelo meu pai, Sim. certo? Então eu tive uma visão masculina e feminina fora do padrão. Porque quem saía para trabalhar e trazer o sustento da minha casa, trazer o sustento não porque meu pai também contribuía, mas trazia o sustento para a família, na concepção tradicional do que se fala, era minha mãe. Então minha mãe saía para trabalhar. Meu pai era o dono de casa. Na minha casa também. Minha casa Então, também super foi assim. legal. Meu pai era o dono de casa. Meu pai, na verdade, ele era aposentado. Quando eu Sim. nasci, ele se aposentou e ficou mesma cuidando de situação. mim. Então é ele que ia para as reuniões de escola, ele que resolvia os problemas. Então a minha mãe era a mulher que saía, trabalhava e tudo mais, e no final quem tinha que cuidar de mim era meu pai. Sim. E ele que ia nas reuniões de escola. Só que como ele era aposentado, ele estava em casa, então ele tinha tempo para isso. Não, Por eu só isso que quero- eu perguntei, o homem tem Mas aí- essa Não, eu só quero flexibilidade fazer também, um como comentário mulher? sobre isso, né? Vocês sabem que vocês dois são privilegiados por ter o Claro, pai em nós casa. somos Eu sou- exceções. Porque eu sou Nós somos exceções. Sou filha de mãe Nós somos solo. exceções que confirmam a regra, na verdade. Porque a grande maioria, a enorme maioria das crianças são cuidadas pelas mães. Das Sim, crianças, sim. dos idosos, dos doentes. Toda a economia do cuidado é feita pela mulher, né? Então, dentro dessa lógica, né, da lógica do, assim, vou tratar dentro dessa perspectiva de pessoas privilegiadas que têm os dois em casa, né? Essa responsabilidade pode e deve ser dividida. No caso da minha mãe, não existia essa opção. Então, assim, ou ela fazia ou ninguém ia fazer. Então, só que também a gente precisa lembrar que o machismo também atinge aos homens. Então, quando... Eu entendo isso que você fala. Quando você vai... Eu trabalhei meu último emprego foi na multinacional. E quando os homens pediam, né, para fazer isso, entrava quase que num nível de chacota e constrangimento para que aquilo não se repetisse. Você tinha até a liberação, mas você ficava tão constrangido de fazer isso que você era inibido a essas questões. Eu acho que existe um debate, a gente votou um projeto sobre a licença paternidade, porque não é só a mãe que tem que criar um vínculo com o filho, é o pai também, né? Então, e a maternidade, né, a gente muitas vezes discute a empresa através do âmbito da maternidade. Ah, mas é muito tempo, longe e tal. Mas as mulheres estão... nem todas as mulheres querem ser mães. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Aquelas que querem, né, elas estão muitas vezes adiando essa maternidade para o momento que elas sejam estáveis na carreira, para que isso não se torne, abre aspas, um empecilho como a sociedade vê. Mas isso é o menor dos problemas. Porque o problema ele é anterior. O problema é de concepção. Né? A mulher tem, né, um rito perante a sociedade do que ela tem que fazer, não só com a criança, mas assim, e com os idosos? Quem que vai cuidar da sua mãe quando você adoecer? Quem que vai levar sua mãe no médico? Quem que vai dar a medicação para essa pessoa? Ou seu pai quando adoecer? Quem que vai cuidar? Entendeu? Eu sou uma das pessoas aí da geração que optou por não ter filhos. Né? Tanto eu quanto minha esposa optamos por não termos, não gerar prole, digamos assim. E ambos são esterilizados. Então, é zero chance. E eu ouvi, sim, da sociedade. Mas quem vai cuidar de você quando você estiver velho? Sim. Uma cobrança. Sim. Uma cobrança. Uma cobrança. E na verdade, são várias E na cobranças. verdade, assim, a gente defende o direito à paternidade como um direito do pai, como um direito da criança também, né? É um direito da criança. É um direito da criança ter a presença, Gente. mas o fato é que na realidade concreta o que nós temos é que o cuidado recai, sobretudo, às mulheres. Então, se essa é a realidade hoje, né? A realidade, por exemplo, que eu estava comentando, né? Quantas mães solos você conhece, quantos pais solos, né? Quantos homens que acabam cuidando dos seus filhos prioritariamente ou sozinhos, né? Então,
Essa é uma situação que é uma coisa, é uma realidade e que a gente precisa lidar com essa realidade para ter condições de que as mulheres possam, para ter igualdade, na verdade. Porque quando a gente fala tem uma ideia de igualdade, mas quando você parte de patamares muito baixos, a mesma política não traz a igualdade. Para você igualar, você precisa ter uma política específica que comporte as necessidades daquele grupo social. Isso seria equidade, digamos assim, né? Quer dizer, a gente precisa de políticas específicas. E por isso nós precisamos de políticas para as mulheres. Eu acho que se a gente olhar todas as fases da vida das mulheres, a gente já tem uma reprodução de quem que vai cuidar lá na frente, né? Se a gente pensa dos primeiros brinquedos, né? As meninas recebem o quê, né? É a cozinhazinha, é a bonequinha, né? Já é o ensinar a ninar, a balançar. E os meninos estão ali, né? No carrinho, no super-herói, né? Se você chega um pouquinho mais, passa um pouquinho dessa fase, os meninos são tidos, né, como mais aptos na área de exatas, então matemática, física, logo ali na primeira série. E as meninas vão para a área da leitura, da escrita, né? Isso vai se acentuando com o longo dos anos, mas não porque as mulheres são piores, mas porque isso é reforçado o tempo todo, né? E aí, quando a gente chega na escolha da faculdade, né, isso se acentua drasticamente. Então, se a gente olha, por exemplo, eu fiz engenharia de computação. Se olha no curso de engenharia, você tem... Algumas engenharias já são mais equilibradas, né, 50-50. Mas a sua grande maioria são uma turma de homens, né? E aí, quando você tem cursos como, por exemplo, enfermagem, né? A sua ampla maioria, né, são mulheres. Isso que eu ia comentar, porque também os cursos que, de alguma forma, reproduzem cursos ou profissões que reproduzem o cuidado da casa, como trabalho doméstico, como trabalho de cuidado seja na área da saúde, como enfermeiras, professoras, monitoras e tudo mais, cuidadoras de idosos, essas profissões que são majoritariamente ocupadas por mulheres, elas são desprestigiadas socialmente e economicamente. Uhum. Se você pega a comparação de uma enfermeira e o médico. A enfermeira não tem nem piso salarial. E a gente já fala, e existem mulheres médicas, mas a gente sempre fala o médico. E existem homens enfermeiros e a gente sempre fala a enfermeira. Então vamos lá, né, entre a enfermagem e a medicina. Uma categoria ocupada principalmente por mulheres, uma categoria ocupada sobretudo por homens. E aí você tem não apenas o status social, mas também a remuneração. E é muito interessante porque nessa ideia de que de ganhar menos essas profissões que reproduzem o cuidado, está implícito uma ideia de que a mulher já sabe cuidar. Não é uma competência adquirida. Então, por exemplo, um torneiro mecânico, você tem o pressuposto que o torneiro mecânico ele tem uma competência adquirida, então ele precisa ser remunerado por aquilo. Uma cozinheira. A cozinheira não é porque ela é mulher que ela já sabe cozinhar. O saber cozinhar não é uma competência que precisa ser remunerada, inclusive? Mas só um adendo sobre isso, que quando, mesmo dessas profissões dadas como cuidado, né, professora, cozinheira, quando você tem a baixa remuneração, ela é feita por mulheres, muitas vezes por mulheres negras. Mas quando você tem a alta remuneração, você são chefes. Você tem os doutores Paola, dentro da universidade, né? A Paola falou uma coisa que me fez lembrar de uma memória muito antiga minha, que eu me lembrei agora. Eu tinha uma sobrinha, criancinha e tudo mais, brincava, e ela não gostava de brincar de bonecas. Chegou um determinado Natal, falou, vou dar um brinquedo diferente pra essa criança. Eu dei uma caixa de ferramentas, daquela de criança mesmo, com serrote, tudo. Ela se divertiu, horrores. Eu fui repreendido pelos pais. Onde já se viu você dar isso pra minha filha? Você acha que a minha filha é o quê? Então. Eu vi isso. Reproduz esse estereótipo. Foi uma coisa muito curiosa. Lembrei disso, assim, e aí eu falei, nossa, é verdade, é uma reprodução. Sabe massiva. Que na legislatura passada, quando a gente estava discutindo a questão de gênero nas escolas, teve um vereador que falou que se a minha neta ganhar um carrinho,
eu não deixo minha neta ganhar carrinho e não sei o quê. Aí eu lembro que eu até questionei, mas qual é o teu medo? Que ela vire uma motorista, né? Que ela, né, de repente ela saiba dirigir bem. Ela, Vira Uber. Né, virar Uber. Qual é o medo, né? E assim, é isso, né? Essa ideia preconceituosa, e reproduz preconceitos, estereótipos. O problema é que esses estereótipos, eles afetam a vida das mulheres. Com certeza. Bem, vamos chegando aqui no final do podcast. Quero agradecer a presença de vocês. Vou deixar agora esses minutinhos finais para vocês fazerem uma consideração aí final, algum ponto que eu não terminei. Quero agradecer o pessoal aí de casa também que está acompanhando a gente. Pode falar, Mari. Bom, eu quero agradecer o convite, essa entrevista, foi uma entrevista muito legal, agradecer a Paola também aí pela parceria e pela, né, nosso bate-bola. E agradecer ao pessoal de casa que acompanhou, quiser acompanhar nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no WhatsApp, enfim. Não sei se dá pra gente depois mandar. Pode falar, eu coloco na descrição. Porque agora fica se você puder colocar lá, então o pessoal quiser acompanhar nas redes e convidar todo mundo para as manifestações que vão acontecer agora no mês de março, o 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. Nós sempre falamos que é o Dia Internacional de Luta, né? Hoje vai ter um ato no Largo do Rosário, que é uma manifestação. No dia 14 também vamos ter atividades que dia 14 de março completa 5 anos do assassinato, da execução política do assassinato da Marielle, e a gente ainda não tem a solução de quem mandou matar a Marielle. Nós lutamos por uma federalização do caso, porque hoje ainda está na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. A gente acha que precisa federalizar o caso, a investigação do assassinato da Marielle, e também convidar, porque na Comissão da Mulher da Câmara Municipal, né, que a Paula faz parte, eu sou presidenta, no dia 16 de março, logo mais a gente vai ter uma reunião que vai debater um conjunto de pautas. Nós queremos construir uma pauta de reivindicações das mulheres de Campinas para que a gente possa pressionar os diversos órgãos. Então é isso, o calendário, convidar todo mundo se puder participar, que a mulherada precisa ocupar a rua para combater o machismo e mudar a vida das mulheres, né? Mudar a nossa vida. Com certeza. Paola? Bom, quero agradecer o convite, agradecer a Mariana, dizer que todo mundo que está assistindo, conte conosco nessa luta, nessa empreitada. Não é nem um pouco fácil. Convidar também vocês para ocuparem mais ali a Câmara, para ajudar a gente nesse debate. É fundamental, né? A construção, ela só é plena quando a população também participa, né? Com os nossos munícipes aqui na cidade de Campinas, mas não só na cidade de Campinas, cidades ao entorno, que acabam muitas vezes utilizando os serviços de Campinas. Só assim a gente consegue, de fato, pensar na transformação possível, né, para essa cidade que é imensa, mas muitas vezes acha que é tão pequena assim. Me acompanhem nas redes sociais, curtam, compartilhem esse podcast. Minhas redes Vai Paola, com 2 L's em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. Tá na descrição. Isso mesmo. E dizer que a gente tem inúmeros projetos dentro da casa, né, como Casa de Partos, Mulher Viva, Lei Maria da Penha nas escolas, alguns mais direcionados para a questão racial, então Infância Sem Racismo, e pensar na transformação da vida das mulheres, transforma a vida de todas, todos e todes. Então, se a gente quer de fato transformar a nossa sociedade, esse é o caminho. Venham conosco nessas lutas que a gente está tendo. Hoje, no dia 8, no 14, tem o 21 também, que é o combate à intolerância religiosa e racial, que também é comemorado no mês de março. Então, é um mês realmente de muitas lutas. E é isso, gente. Muitíssimo obrigada pelo convite. Quero agradecer mais uma vez o convite, ter aceitado o convite. Quero agradecer também você aí de casa que assistiu aqui nossa entrevista maravilhosa, que se inscreva no canal, compartilhe esse podcast, comente, se tiver alguma dúvida pode comentar, o pessoal vai ter o prazer de responder, e siga elas também, já está na descrição do vídeo todas as redes sociais delas. E é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, fui e até a próxima.